Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 42ª Sessão Ordinária, 4ª Sessão Legislativa, 37ª Legislatura 2013-2016. Peço ao vereador, secretário da mesa, vereador Elton, que verifique se há quórum para início da sessão. Conforme livro de presença, só não se encontra no plenário o vereador Tiago Reich e o vereador Norberto Azambuja, mas há quórum para iniciar a sessão. Senhor presidente. Vamos colocar em apreciação e após votação a ata número 40 da sessão do dia 24 de novembro de 2016. Conforme cópia em poder dos colegas vereadores. Colocamos então em votação simbólica, os vereadores concordando com a mesma permaneçam como estão. Aprovado a ata número 40. Peço ao vereador secretário para a leitura das correspondências. Correspondência. Moção de pesares pela tragédia ocorrida com os jogadores da Chapecoense. Ofício número 067 de 2016, substituição de peças da LOA 2017. Convites para a formatura da educação infantil e 9º ano da Escola Municipal de Educação Fundamental Matias. Atenção, senhores vereadores, convite no dia 20 de 2 de 2016, no Salão Santo Antônio do Botreiro, às 16 horas, da Educação Infantil da Escola Municipal de Educação Fundamental Matias. Os senhores estão convidados. Aí vem o convitezinho aqui com a relação dos formandos, se alguém tiver. Isso aí que preocupa a gente, ó. Depois vou comentar. Senhor presidente, e mais um comunicado do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E seria essas correspondências. Ok, obrigado. Dia 20. Eu não sei se o vereador Alto comunicou, eu não me lembro se eu ouvi. Às 16 horas eu ouvi, mas no Salão Santo Antônio do Potreiro. Porque a Escola Matias é da Boca da Picada, né? Então tá bem. Bem, hoje nós não temos ordem do dia. E quanto a isso eu já quero dar um comunicado aqui para casa. Nós temos alguns. Nós temos hoje 2 processos entrando, que vai entrar em pauta. Um tem que entrar em 2 sessões, acho que hoje é a primeira. E tem um outro de crédito suplementar aqui de 9.200, que eu até não sei se não é para a Câmara isso. Para a Câmara. E por que projeto de lei do Executivo? Se o projeto é da Câmara, tem que ser projeto de lei do Legislativo. É da Câmara? É que veio da Prefeitura. É que veio da Prefeitura. Tá bem. Tá bem, tá certo, tá perfeito. E, então a programação é a seguinte, na sessão que vem, dia 15, nós corremos a lei do orçamento, o projeto de lei do orçamento, segunda sessão de pauta. E aí, para dar um tempo, ele fica 15 dias nas comissões aí para análise. Então vai a votação no dia 29, na última sessão. Temos esse projeto aqui que é da casa, e temos mais 2 projetos da casa, que aí depende da liberação das comissões. Conforme for liberado, coloca-se em votação na sessão do dia 22, ou fica tudo para o dia 29. Aí depende das comissões. Hoje, em grande expediente, tem direito à inscrição o vereador Selomar, o vereador Mário, o vereador Nando e o vereador Tiago. O vereador Selomar não confirma, o vereador Mário não confirma, o vereador Nando não confirma, e o vereador Tiago está, até o presente momento, ausente. Em comunicações, 5 minutos com a parte, o vereador Azambuja, que não está,
o vereador Zanetti, o vereador Elton e o vereador Antônio. O vereador Zanetti não vai utilizar comunicação, o vereador Elton vai utilizar a comunicação 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, município presente, vereadores eleitos, munícipes que fazem parte da nossa sessão de hoje, referente ali, queria deixar uma coisa ressaltada e nos anais dessa casa aí, referente à formatura da Escola Municipal de Educação Fundamental da Matias. É uma coisa que chamou a atenção e que eu já tinha notado no final do ano passado. O número de alunos se foi formando nessas escolas nossas municipais do interior. Na Escola Matias vão se formar 2 alunos só no 9º ano. Então a gente está vendo a cada ano que passa um decréscimo aí de alunos, tanto ingressando na rede de ensino municipal e nos próprios que estão se formando, aí gera a diminuição desses alunos aí. Então, é um problema enfrentar um município aí nos próximos anos, com o baixo número de alunos nessas escolas. Então, era uma coisa que eu queria salientar aí, referente à formatura. Estaremos presentes lá no dia 20, que também não está o convite aqui, mas também a formatura da Escola Padre Eli também. Eu sei porque o meu filho está se formando na pré-escola lá. Então, já deixo todos convidados aí também, aí da Escola Padre Eli no mesmo dia, no dia 20, lá no Salão do Potreiro também. Então, para comunicar a vocês que participam da sessão de hoje e aos vereadores. Referente ao orçamento, vai ser, acho que apreciado na segunda sessão de pauta, na semana que vem. O vereador Fornaro me corrige se eu estiver errado, que tem que seguir os trâmites dessa casa. E a gente não conseguiu ainda ter parte inteira, não tivemos acesso por completo no orçamento. Algumas ações que a gente pretende para o ano que vem foram implementadas no orçamento, não na totalidade, mas a gente respeita ainda, porque é o prefeito Darcy que está no exercício do cargo, quem monta o orçamento é ele. De repente, até parte seria feita algumas alterações aqui, agora a gente vai ver. Mas a gente quer fazer algumas mudanças para depois, no outro ano, não sofrer problema. Que problema não ter a previsão orçamentária é um problema futuro que o prefeito pode ocorrer. E para não estar recorrendo toda vez a essa casa aí para suplementação em algumas rúbricas aí. Então a gente quer fazer uma análise mais detalhada agora do orçamento em mãos, já para ter um futuro aí para o ano de 2017 e não enfrentar problemas orçamentários. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Antônio. Eu gostaria de fazer aqui um comunicado de presidente, principalmente com relação ao orçamento. 2 questões. A primeira é que eu não sei se eu fui claro na sessão passada, com relação o orçamento do porquê que nós colocamos em pauta e tiramos 2 vezes de pauta. Segundo uns critérios estabelecidos pela prefeitura, não bateu os valores que nós apresentamos no nosso orçamento com os critérios da prefeitura. E aí fomos para o diálogo, para a discussão, né? E aí, então, mostramos para o secretário de planejamento que ele tinha, numa planilha que ele criou, que ele estabelecia esses cálculos, 2 dotações de receita, vereador, né, que não eram computadas. E só isso dava em torno de 60 mil a mais para o Poder Legislativo. E aí eu digo, não, nós queremos o que nós solicitamos. A Câmara ainda não pode definir com precisão, e a Câmara também tem que melhorar aqui também a distribuição dos recursos dela. Tá? A mesa tem que trabalhar mais em cima disso, os presidentes. Eu estou confessando aqui que eu não trabalhei. E não é a nossa prática de trabalhar.
Mas nós estamos trabalhando um pouquinho mais para que também a Câmara evite esse tipo de suplementação. Se bem que o nosso caso ainda é muito peculiar. Por que é peculiar? Peculiar porque, às vezes, a gente tem o recurso, a gente tem vontade de criar os programas, né? Mas o momento não é propício, o momento não é bom, nós temos dificuldade, às vezes, de desenvolver, né, as licitações, enfim, né? Nós temos uma série de problemas, mas nós não podemos evitar de prever o recurso. Agora, tendo recurso não significa dizer que a gente tenha que gastar, né? Dependendo do tipo de obra, quando chegar lá em setembro, outubro, o prefeito já vai estar sabendo que, olha, na Câmara vai ter um recurso lá de 80 mil à sua disposição ali em novembro, dezembro, pronto. Está resolvido, mas não podíamos aceitar, sabe, essa coisa mal formulada, né? Então, por isso que deu aquele contratempo e agora chegou aqui um documento que foi lido pelo secretário, que é a substituição de peças da LOA, então, aonde então está ali definido que o valor da Câmara ficou em 904 mil. Né? 904. Né? Então, ia ficar... Isso aí foi um chute, sabe? Coloca ali agora. Por quê? Porque a gente tem que abrir melhor isso aí. E o que o vereador Elton falou aqui ainda há pouco, e eu comungo com a opinião dele, e quero deixar isso bem claro, é que para ele, como prefeito, evitar de estar tendo que fazer constantemente suplementações, tá? É exatamente por isso, por exemplo, a prefeitura, ela não tem um cálculo que estaria próximo do perfeito, ou de um valor estimado, aceitável, por exemplo, com relação a gasto pessoal e encargos sociais. Absurdo. Absurdo. Então, por isso que toda hora tem suplementação, que nem teve aquele dia aqui, aquela suplementação para pagar pessoal. Uma parte, Verano. Então, sabe, essas coisas. Então, o que eu sugeri ao vereador Elton, futuro prefeito de João Câmara? Que é melhor, inclusive, para ele próprio trabalhar. Quando ele quiser fazer, uma análise a mais rápida possível, sem precisar de buscar assessoria. Que abra mais orçamento em forma de programa e ações. Né? Aí tu vai saber. Vai saber, por exemplo, quanto o município arrecada, tá, com o serviço da patrulha agrícola, que foi uma coisa que o vereador Elton me passou ainda há pouco, e quanto é gasto com patrulha agrícola no sentido de pessoal e até despesas, as outras despesas. Né? Então, são coisas desse tipo. Aí tu não tem isso aberto por ação ou por programa, tu fica vendido. E é o que acontece hoje. Todo mundo está vendido. A Câmara, o prefeito, todo mundo. E não se sabe nada. Então eu concordo com o vereador Elton, espero que ele faça isso mesmo. E a Câmara, vereador Nando, eu peço desculpa por não deixar isso já, sabe, melhorado para 2017, aos demais colegas vereadores, enfim, tudo. Eu digo o vereador Nando, porque ele vai presidir a sessão de instalação, né? Então, dia 1º eu não sou mais nada, e o vereador Nando, reeleito, é o quem instala, né? Então, para mim, dia 1º abriu a casa, é o primeiro chefe do poder, é ele. Né? Então, é uma pena, nós poderíamos ter deixado feito. Não é que esteja muito errado em relação a aqueles encargos e serviços de terceiros, mas, enfim, poderia ser melhor. Então, isso é sobre orçamento. Segundo, eu quero aqui parabenizar todos os torcedores do Grêmio, de General Câmara, né, pela belíssima resultado conquistado ontem, né, onde o Grêmio sagrou-se, então, pentacampeão da Copa do Brasil. Né. Grande coisa, né.
Tudo bem, não é grande coisa, mas agora vai ser uma disputa de uma Libertador, mais alguns dólares no bolso, né? Mais uma Série B para nós assistir, né? Vai ficar com graça a Série B o ano que vem. Série B o ano que vem diz que tem uma programação fantástica, né? Então vai ficar muito bom de ver Série B ano que vem. Liderança, alguém? Ô, presidente. Vereador Antônio. Mas na Série B agora eles têm lá o que salvou o Grêmio. Tá com eles. O Náutico? Anderson. Tá, sim, eu falei isso, Não, especialistas já tem lá. Vereador Mário. Senhor presidente, senhores vereadores, ministro aqui presente. Senhor presidente, os vereadores reeleitos, outros que estão no plenário, eu estava olhando aqui o edital de lançamento de contribuição de melhoria. Eu vou dizer para vocês, isso aqui é verba perdida. Porque esse edital tinha que ser lançado antes da obra. E como se perderam, agora fizeram um novo edital tentando cobrar essas melhorias aí, que foi os calçamentos das ruas aí da cidade, em que todos os camarenses pagaram, e agora estão tentando fazer um buraco aqui para tentar cobrar, mas nós já temos informações que esse edital de lançamento aqui teria que ter feito antes de fazer a obra. Tinha que ter chamado os moradores da localidade, como ele, se não me engano, ele fez lá em cima, lá. Não, mas antes da eleição também ele fez, quando ele ia fazer a obra lá, isso. E até causou, e ele pode até entrar agora, improbidade, né? E ser cobrado os valores desses que a prefeitura deixou de arrecadar, ser cobrado dos próprios, das residências, dos contribuintes. E outra que também me causou muita surpresa aqui, um fato. Residências na mesma rua com valores bem diferentes. Totalmente diferentes, tá? Nós temos residências aqui, por exemplo, uma é de um lado da rua e a outra do outro lado, na frente. Uma está avaliada em 120 mil reais e a outra em 8 mil reais. Essa aí uma paga... Estão tentando cobrar, você não cobram mais. Valeria hoje o imposto R$ 4.599,90 e a outra na frente R$ 312. Mas como é que vão avaliar os imóveis? Só que o outro é uma casa as duas são casas de material e uma de 2 pisos. No cadastro, mas por isso o edital do lançamento da obra tem que fazer o recadastramento toda a avenida, toda a rua, para ver o que tem na coisa. Mesmo vão fazer com o cadastro de uma rua de, se eu não me engano, a última vez que foi feito um levantamento foi em 1988, por aí, 90. É mais ou menos aí, então fica... Não, então eu digo assim que agora parece uma caça às bruxas, né? Porque deixaram passar a eleição tentando cobrar esse pessoal, só que fazendo isso aí vão deixar de arrecadar alguns milhões, né, vereador Elton? No caso, o prefeito ano que vem, pode ter certeza.
A dificuldade de cobrar isso aqui, não, acho que, segundo informações, chegou até mim, não cobram mais dos moradores, das residências, dos proprietários. Isso aqui é uma obra de 2011. E outra, e não fizeram nada disso aqui, esses edital de lançamento, de contribuição de melhoria, isso aqui tem que ter feito lá na época. Não fizeram, agora estão tentando consertar no final. Mas, era só isso, senhor presidente. Obrigado. Até para o presidente se permitir. Não permito. O vereador Elton deu uma sugestão aqui que eu achei interessante. O vereador Mário trouxe um assunto importante aqui para o plenário. Eu acho que, se os vereadores concordam, nós poderíamos abrir um tempo especial aqui para discutir um pouco mais isso aí, porque eu fiquei boiando em algumas coisas e eu gostaria de entender melhor. Concordo? Tudo bem? Então, tempo especial, então, o vereador Elton com a palavra. E agora, debate direto. Troca de ideia direto. Até para ajudar aqui, ó. O que acontece é que o vereador Mário tem razão em algumas coisas ali que ele fala. Um grande dos problemas do município de General Câmara, dos prefeitos todos que passaram, inclusive do atual, isso eu estou falando, é que nenhum fez revisão da planta de valores. Tá, por quê? Porque é uma coisa que é impopular, uma coisa que vai aumentar os impostos, mas aí causa problema, vereador Mário. Quem tem um cadastro na prefeitura lá, com valor, como o senhor citou aqui, de 8 mil, deve ser uma casa que está cadastrada lá, um galpão velho que tinha no terreno. Fez a casa, não averbou, não colocou no cadastro, e aí por isso que o valor do imóvel lá, registrado lá, está 8 mil, que é do senhor aqui que está registrado na rua. Tipo de outro... Mas aí o Thiago fez a forma correta, entendeu? É para trocar ideias. Vamos no microfone que está passando na sessão Câmara. Estou dizendo que, de repente, nesse caso de 8 mil, não está averbado imóvel nenhum. Está só o terreno sem benfeitoria. Com certeza. Deve estar o terreno sem benfeitoria na prefeitura, que daí aí causa a cobrança do valor bem mais baixo. Entendeu? Aí, do negócio do edital, vereador, esse tem que ser lançado a certidão, né? Da obra, isso é no final da obra, né, que é lançada a certidão, tem até o final da obra para ser lançada a certidão. A data que foi lançada a certidão eu não tenho conhecimento, eu vou lhe confessar. Tá certo. Eu não sei se foi. Mas só que antes de começar a obra, pode ser cobrado. Esse edital tem que ser lançado antes de começar a obra também. O tem que notificar os moradores da. Eu não sei. A certidão, tu tem 5 anos para lançar ela. Eu gostaria de entender isso aí. Era uma das coisas que eu queria entender. O vereador Mário continua afirmando que o edital tem que ser lançado antes do início da obra. E aí eu pergunto se alguém... Né, eu não estou duvidando do vereador Mário, de forma nenhuma. Nem passo por isso. Só quero saber se é isso mesmo, se alguém tem uma observação contrária. E outra, considerando que é antes do início da obra, isso muda nos prazos de prescrição, de dívida, alguma coisa assim? O devedor tem que fazer um edital, um chamamento daquela rua para que vai ser feita a obra, os valores. Aí nem valor não tem. Aí fala que não tem terraplanagem também. Todo mundo sabe que foi feita. A patrola, a prefeitura deu com o maquinário dela terraplanagem. O metro de areia, o metro paviés, quanto é que custa, a mão de obra colocar. Tem que ter tudo detalhado. Aí não tem, aí tem aí... o valor da mão de obra acabou a história. Não tem terraplanagem, não tem areia, não fizeram nada. Quer dizer que 5 anos depois do edital, não cobrou, prescreve, é isso? Não. É isso que eu quero saber. A obra prescreve a dívida. 5 anos após da conclusão do recebimento da obra. Mas, para eles poderem cobrar, eles têm que fazer esse edital prévio. Chamamento, aqui no caso, tinha que ter feito aqui nessa rua, chamar todo o pessoal e todos fazerem ata, fazer um documento, todo mundo estivesse presente. Vereador, tá, vou lhe ajudar. Eu não sei se foi feito dessa maneira, mas eu me lembro na época, tá, que foi feito reuniões no salão paroquial, foi feito reuniões lá na vila e convidado todos os moradores das ruas. Isso eu me lembro que foi feito. Antes aqui no salão paroquial, quando foi feito essas ruas daqui de baixo, isso eu me lembro. Eu não me lembro o que foi, se foi feito o próprio secretário me disse que ele pecou quando não fez
esse edital, esse chamamento. Não, O próprio secretário de planejamento. O O vereador, edital pode ser que não, mas as reuniões foram feitas. não, é o Eu vereador. participei Eu quero dela. dizer assim, ó. Eu não sei se foi feito da forma correta no edital, mas que as reuniões foram feitas, foram feitas. Isso eu tenho certeza. O Antônio Foram sabe, o Antônio feitas participou da reuniões reunião. políticas para dizer que ia ser calçamento, mas não foi feito reuniões técnicas para dizer como é que ia ser essa obra, custo, valor, etc. Na verdade, o projeto de lei veio para essa casa de um meio de cobrança diferente do que está aqui. Depois foi refeito, né, vereador Mário? Né, vereador Thiago? Porque no primeiro projeto que veio, o projeto veio que tu pegaria Graças ao testada vereador Thiago, que viu que tinha um erro técnico. a né? testada do terreno, pegaria a testada do terreno e a metade da rua e o morador pagaria metade e a prefeitura metade. Era o projeto que É um terço para cada um, né? quando veio essa nova ideia aqui, que deve corresponder a alguma a jurisprudência, alguma referente a isso, que o vereador Thiago passou, que foi colocado o valor venal do imóvel ali para ter como base de cobrança do valor, para ver baseado no ITBI de 2010, de quando foi realizada a obra, e no último que foi feito em 2012, para ver o que teve de valorização do imóvel daquela época para essa época. Então pegou o valor do imóvel que tinha na época de 2010, tá? Colocou o índice de variação do ITBI, que foi mais ou menos de 30%, e agregou o valor do valor venal registrado lá na prefeitura do imóvel, anexou mais 30% disso aí, que foi o que ganhou de valor o imóvel após o calçamento, e aí sim cobrado o valor sobre isso. Só que um problema que tem grande na Prefeitura Municipal de General Câmara, que vamos ter que analisar junto com essa casa, junto com esses vereadores, que é ser feita uma nova planta de valores no município de General Câmara. Entendeu? Porque tem casas que valem, se eu perguntar para o vereador Fornari hoje quanto é que custa a casa dele, quanto é que ele quer vender, ele vai me dizer que vai vender por 350 mil. Creio isso, a sua casa, né, vereador? Não, negativo. Mais? 600 mil no mínimo. 600 mil. Mas lá no registro do município deve estar 100 mil. Sei lá, 150. Sobre a assessoria ter uma noção, semana passada foi feito ali uma transação de um terreno, mas eu vou te ir, e é fora daqui, é depois do posto de gasolina, nos fundos banhado, venderam por 15 mil, aí fecharam em 7.500 no documento, aí veio aqui para avaliaram em 36 mil reais. O terreno sem nada, um banhado. Aí aqui, vão avaliar em 8 mil reais, com casa. Aqui eu vou conversar com o senhor, acho que não foi avaliado nada, vereador. Pegou o registro que tem ali no cadastro e foi feito. Não foi saído na rua e avaliado. Mas só pela localização, um terreno ali vale 50, 100 mil reais. Então vai aumentar o valor do calçamento, já se preparem. Se for baseado do jeito que o vereador Mário quer que seja feito, vai aumentar o valor do cobrança de calçamento. Mas aí, vereador, aí como é que o Thiago tem um imóvel logo adiante avaliado em 200 mil reais, o outro na frente 190 mil reais e o outro ali 8 mil reais? Na rua do... ali? Do Thiago, do desconta vereador por aí? João Rodrigues também. É a casa do futuro vereador João? Vocês estão falando? Aí, isso aí. A casa do vereador João está avaliada em 500 mil, que eu sei. Não, mas na verdade não aumentaria, vereador Elton. Diminuiria, porque ele dilui o valor total dos moradores, é um só. Aí vai diluindo a participação conforme o valor venal de cada um. Os 38 mil. Isso, não vai aumentar. A rua Visconde Taborim custou 38.626 reais com 36. Isso. Então esse de valor é dividido conforme o valor. O vereador Thiago tem razão no que está falando. Eu estou falando. Um está pagando 8 mil, o outro está pagando 4 mil reais, o outro está pagando 300 reais. Meu também. Se todo mundo tivesse a correta avaliada, diminuiria o total de cada um. Vocês me permitem só uma coisinha, se eu fiquei em dúvida aí. Nós estamos discutindo nesse momento muito a ver com, tá certo, com o valor venal do imóvel, né, atualizado, etc. Tal, com o valor da obra executado, coisa e tal, mas tem uma coisa aí que a gente não discutiu, e aí o povo também não vai entender. Quando a gente trancou aqui a lei
né, através de uma observação do vereador Tiago, exatamente porque hoje o calçamento não pode ser cobrado em função pelos valores que foi gasto. Tem que ser cobrado pelo quanto valorizou o imóvel naquela zona. Daqui a pouco pode ter gasto 1 milhão e não valorizou nada. Está assim ou não está? Isso está assim, só que não pode, mesmo que tenha valorizado 1 milhão, a obra custou 100 mil, ele não pode ultrapassar Os 100 mil? Os 100 mil. Ah, é? Não pode ultrapassar o valor da obra. Então tá, Vai então ser vamos deixar claro. Aí vai ser percentual de acordo daí com o valor de cada imóvel, percentual de cada proprietário. Vai... Então se torna inócuo aquilo que a gente discutiu, né? Pegar o cadastro... Mas se torna inócuo. O plenário... Não pode olha aqui, se manifestar, torna então, inócuo. Olha aqui, ó. vamos ajudar. Dificilmente vai acontecer, né? Do serviço, então, ficar abaixo da valorização. Só que... Só para ajudar ali com o plenário, com a doutora... Vai me emprestar? Não, não preciso mais aqui. Obrigado. Não, assim, ó... Não, pode pegar, eu tenho de começo aqui. Foi feita a valorização do imóvel através do valor do ITBI de 2010, da época da obra, e do último ITBI, que foi de 2012. Então, a variação que teve nesse mesmo local, as negociações, tudo que teve valorização, foi abaixo de 30,22%. Essa foi baseado nisso. E o cálculo do vereador Fornaro está certo. O valor o valor que era o de valorização e o acúmulo de valores que deu, que daí deduzido entre os moradores ali, baseado no valor venal cadastrado na prefeitura. Uma outra coisa que eu queria saber, para também esclarecimento de todos, aproveitar aí nossos meios de comunicação, que o vereador Mário foi incisivo. Já está prescrito a possibilidade de dívidas, cobrança de dívida, vereador Mário? Não falei em prescrição. Não, eu entendi isso. Em nenhum momento eu falei em prescrição aqui. Então tá bem, tá ótimo, não tá ainda, o prefeito ainda não cometeu o pior ainda. Não cometeu o pior, a improbidade, tipo assim. Porque se falou em improbidade aqui, né? Sim, por quê? Porque como é que ele vai cobrar agora se ele não fez esse lançamento antes das obras? Sim. Então ficou legal a cobrança. Fatalmente vai chegar um dia que a improbidade vai ficar... Então tá bem. Então tá ótimo. Cadeia para ele, então. Final de ano, né? Mudança de legislatura, passamos para 38, passamos um trabalho danado para descobrir que nós estamos na 37ª legislatura. Não foi fácil, foi uma pesquisa que durou quase 4 meses, é verdade. Porque houve aqueles contratempos de... os congressos foram extintos e sabe? Câmaras, ferrou. Mas chegamos a uma boa conclusão. 37 passar para 38. Senhor presidente. Pois não. Só um pouquinho. E vou dizer para vocês, essa obra está prescrito também o valor dela. Início da obra, ela foi entregue em 6 de 2011. 6 de 2016, prescreveu. O edital é de novembro de 2016. Está todos os microfones cortando, desculpa. Eu não vou aqui não vou aqui cometer daqui um pouquinho um equívoco tributário, tá? Mas não sei se a contribuição de melhoria, até porque não conheço, não trabalho diariamente com ela, mas não sei se ela utiliza a mesma lógica do IPTU, tá? Porque o IPTU, ela começa a prescrição no primeiro dia do exercício seguinte ao débito tributário. Então o IPTU de 2016, ele vai iniciar a prescrição em 1º de janeiro de 2017. Então os 5 anos dele vai ser em 2022. Então pode ser, não vou lhe garantir na contribuição de melhoria, porque não trabalho diariamente com contribuição de melhoria, mas o IPTU que eu trabalho diariamente é dessa forma. Tá certo, Thiago, tá certíssimo, tá correto, Thiago. Tá correto e referente a isso, de melhoria é assim, tá correto. Só que assim, ó, ele tem que ter lançado a certidão até essa data, né, Thiago? Me corrija se eu estiver errado também, né? A certidão tem que ter sido lançada, entendeu? No sistema, dentro dos 5 anos, entendeu? Não, tem 5 anos para lançar a certidão. Não precisa quando termina a obra. Passa a contar o prazo do término da obra. Isso sim.
Agora, assim, ó, esse trâmite de edital da convocação dos moradores, isso eu não tenho conhecimento. Só me lembro que teve as reuniões. Agora, se teve edital, se teve ata, isso aí eu não recordo mesmo, vereador Mário. A Câmara futura da 38ª legislatura pode fazer uma coisa que as câmaras atuais e anteriores já deviam ter feito há muito tempo. Rever todos esses problemas que temos em Câmara. Áreas centrais que não pagam IPTU, sabe? Áreas que estão aqui enrustidas de rural e não é rural, sabe? Uns pagando lixo pelos outros, recolhimento, é lógico. Pessoas não pagando nada, sendo beneficiadas por uma ação pública, recolhimento de lixo, não sei o quê. E fora o agravante ainda dos problemas do interior, né? Onde o município paga conta de água, analisa bem. Né? Já calculamos aqui superficialmente quanto dá, né? Por mês, né? Não foi aquele cálculo, não foi mensal? Mensal, 43 mil, né? Imagina. Um município rico como o nosso, o povo de General Câmara que contribui, doa 500 mil reais para... A patrulha agrícola, conforme informou o vereador Elton, o arrecadado não cobre nem para pagar os tratoristas. Alguma coisa tem que estar errada. O campo da Cachoeirinha só dá prejuízo. Mas, pelo amor de Deus, o que funciona, João Câmara? Eu agradeço aí aos vereadores, a colaboração sobre o assunto discutido. Está encerrado. E, vereador Mário, mais alguma questão sobre isso? Não? Então, tá bem. Então, vamos encerrar e vamos entrar em pauta. Em pauta. Primeira sessão de pauta. Vereador Elton, pauta é com o senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tinha até fechado a pasta já. Processo número 16.01.13, PLE 030 de 2016. Abertura de crédito suplementar no valor de 9.200, é desta casa mesmo. Não é do executivo, é PLL, né? Tá aqui. Veio do executivo. Tá, desculpe, então eu que estou errado. Processo número 16.01.10, PLE número 29 de 2006, estima a receita fixa e despesa do município de General Câmara para o exercício de 2017 e dá outras providências. Discussão. Bom, o processo da abertura do crédito suplementar da Câmara, acho que não requer discussão. E o processo 160-110, referente ao PLE 29, da LOA de 2017, está em primeira discussão de pauta, conforme o regimento dessa casa. Na próxima sessão, ele correrá em segunda sessão de pauta. Até lá, a comunidade pode se manifestar. Enfim, fica à disposição na Câmara aqui para receber qualquer coisa. Se ninguém quiser discutir, encerra a pauta e também, não havendo ordem do dia, encerra a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da 42ª sessão ordinária. Muito obrigado.